A maioria dessas pessoas, elas tentam ser, assim, diretas, mas tentando não dar muito, porque senão vai receber uma denunciazinha ali e aí não vai estar... Nunca chegou a denunciar uma pessoa dessa? Aconteceram umas situações que eu fiquei sabendo, teve uma diretora que ela foi denunciada, mas foi por relações abusivas, assim, em extrapolar os limites dos atores, mas não em relação a assédio. Tem muito agora, né? Tem muitas notícias em relação a denúncias de assédio de diretores e tudo mais. As pessoas, elas estão criando coragens. Mas assim como eu, outras meninas que estão começando na carreira agora, não tem essa coragem. Porque a gente tá em uma posição inferior e aí é arriscado. Tá querendo, por exemplo, iniciar um sonho, né? Criar um espaço, então ela... A gente se queima. As pessoas, elas... Como é que eu posso dizer? É muito aquilo de, vou comentar pra fulano que teu trabalho não é muito legal, algo relacionado a isso. Às vezes ficar criando uma imagem, né, distorcida da profissão e da própria pessoa, entendeu? Atrapalha bastante. Eu não sei se tem a ver, mas quando a gente comentou aqui sobre a questão do blush, né? Sim. Aí eu fui procurar esse termo, né? Na internet. Eu disse, o que é, mano? Eu procurei. Eu vi muita coisa relacionada a book rosa. Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A questão do blush foi porque eu coloquei meio que como uma graça. Mas foi porque eu e uma amiga, nós estávamos em São Paulo. Todas as minhas viagens assim, para São Paulo foram mais a trabalho e estudos. E aí eu fui com uma amiga e entraram em contato com ela, falando que tinham gostado do perfil dela, que queriam que ela conhecesse a agência e fizesse o teste. E nisso, ela falou assim, eu tenho uma amiga aqui comigo, tudo bem se ela for e tal. E aí quiseram já me colocar também pra fazer o teste. E aí na hora, eu tava Era um papel, era comercial? Era pra se agenciar, pra poder eles arrumarem trabalhos pra gente. Só que a gente tem que ter muito cuidado, que tem muitas agências oportunistas e elas fazem esse contato principalmente pelo Instagram. E a gente tem que prestar bastante atenção. E aí quando a gente chegou lá pra maquiagem e tudo mais, eu já tava toda maquiada. Eu tava arrumada pra sair. Então, eu queria tirar fotos em São Paulo e tudo mais. E aí, ela veio e falou, a gente pode tirar essa delineada? Eu falei, tem como não? Eu disse, eu nem ia fazer o teste, nem nada. Aí ela falou, tá, mas deixa a gente fazer uns retoques. E aí era pra ser uma coisa bem básica. A minha cara já tava bem básica nesse dia. Eu fiz só um delineado a mais. Mas ela pegou e tacou um blush. E eu fiquei tão vermelha, eu fiquei parecendo um tomate. Aí eu disse, não era pra ser básico? Aí eu disse, meu Deus, vão pensar que eu sou mal educada. Mas tipo assim, não era pra ser básico? Eu fiquei, chorei. Eu tava em um estado, assim, uma parte do nosso ciclo, né? Do ciclo das mulheres, bem emotiva. Então eu tava bem sentimental. Aí eu fiquei chateada com blush. E depois mais chateada com toda a situação do golpe. Sim. Que eles querem Eles arrumar. querem, né? Quando a gente chegou lá pra poder retornar com a gente, ele pegou e disse assim, a gente analisou as fotos de vocês e tudo mais, e vocês foram aceitas. Vocês são muito bonitas, muito fotogênicas. E aí começou a puxar corda. E nisso, ele foi entrar pra falar de valores. Tu não parou pra pensar, porra, quando a esmola é demais, assim. Sim. É exatamente isso. Aí eu peguei e falei pra ele. Aí ele falou assim, mas vocês já tiveram contato com outras agências? Eu fiquei calada, não falei nada. Ela falou, não, nunca. Então ele aproveitou que ela não teve contato pra poder não tentar... tinha experiência e tal. Isso, pra tentar já enganar um pouco. Aí ele colocou um valor lá em cima, eu não lembro ao certo, mas foi assim, base de uns 14 mil. Aí eu disse, nunca vi isso. Aí ele foi diminuindo o preço. Eu falei, não, negativo, tu não vai não. E eu já lá na frente dele, eu falei assim, licença, desculpa, eu não havia falado nada, mas eu já tenho uma certa experiência com agências e esse negócio tá meio estranho. Algo de errado não tá certo. Aí ele pegou e ficou assim, ele já ficou assustado. Aí ele já não me passava uma postura de agente, aí ele já ficou assim assustado. E aí eu peguei e falei, olha, tu não vai. Aí ela falou assim, ela tava empolgada, porque realmente parecia uma agência séria, que era muito bonita, era um espaço muito legal.
E aí ele começou a diminuir o preço. Diminuiu pra metade, 7 mil. Aí foi diminuindo. Aí chegou acho que uns 4 mil, 3 mil. Tá, me explica. Esse valor seria o que, basicamente? Ele queria fazer um valor pro book e pra poder... Porque tecnicamente quando a gente tem um contrato com uma agência, é como se elas trabalhassem pra gente. Não Sim. nós trabalhássemos pra eles. Aí eles ficam com uma parte do lucro. No do caso, trabalho. se ela aceitasse 7 mil, uma porcentagem seria dele, no caso. Isso. Não. Ou não? Se ela aceitasse, ela pagaria 7 mil pra ele trabalhar pra ela. Ah, tá. Agora Só entendi. que aí depois, Pra arrumar, tipo, trampo, né? Isso. Aí se arrumasse um trabalho, dependendo, tem agências que ficam com 20%. Aí depende, vai de agência pra agência. Mas nesse caso, tipo, uma que eu tava era 20%. Então, se eu recebesse um valor, 20% era pra eles. Sim. Aí era inegociável, era pra eles mesmo. E aí, nesse caso, era só pra poder se agenciar com eles, só pra poder eles trabalharem. Só que eu peguei e falei pra ela, olha, nós não somos daqui. Pra ele, olha, nós não somos daqui, nós somos do Pará. E aí eu acredito que, se você tem um perfil parecido com o dela, tem um perfil lá no Pará e um aqui em São Paulo, você vai preferir qual? São Paulo. Uhum. Aí o que tu me garante com esse valor que tu vai arrumar um trabalho pra ela? Aí eu disse, não.